13 de setembro de 2017. Atlético Goianiense e Bahia ficam no empate e deixam luta contra rebaixamento embolada. O Corinthians busca explicações para a má fase e tenta reencontrar o caminho da vitória nesta quarta-feira, só que na Copa Sul-Americana contra o Racing da Argentina. De volta ao trabalho, o Palmeiras inicia a preparação para o jogo contra o Coritiba, segunda da semana que vem, no Pacaembu. Jogadores do São Paulo reclamam de excesso de exposição e pedem privacidade. Por conta disso, a partir de agora, a lei que vale aqui no Tricolor é a do silêncio. E ainda, tudo sobre a primeira rodada de grupos da Champions League e as curiosidades do Brasileirão no Mesa Quadrada. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva desta terça começa falando da queda de rendimento do Corinthians nesse retorno de Brasileirão. Com apenas 3 pontos conquistados em 12 disputados, Vinícius Rodrigues foi ouvir a opinião das ruas sobre o assunto. O Corinthians terminou o primeiro turno de forma invicta, mas foi só virar para a segunda parte do campeonato que o Timão perdeu. E não perdeu apenas uma, foram 3 derrotas em 4 jogos. A única vitória foi 1-0 sobre a Chapecoense, chorado com gol de Jô. Mas afinal de contas, por que o Corinthians teve essa queda de rendimento, hein? Essa derrota contra o Santos já era esperada, era normal. Perdi lá no Santos, lá da Vila, lá normal. Só que não foi normal perder do Atlético Goianiense em casa e do Vitória. Mas eu acho que o divisor de águas vai ser agora contra o Vasco. Caiu o rendimento. Pensou que o time estava bom demais e foi acreditando. E uma hora acabou. Complicado se manter no topo por tanto tempo, né? Acho que aconteceu isso com o Palmeiras quando o Flamengo foi campeão, então tem que tomar cuidado, né? Tem que tentar manter. O futebol é como se fosse uma caixinha de surpresa. Mas tem que perder e tem que ganhar, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Isso. O jogador que é jogador, ele tem que ir na bola, atacar e fazer o gol. E você acha que os caras lá estão de chinelinho, então? Estão de chinelinho, estão de braço cruzado. E falta de teste, que teste não tem. Como é que você chama, velho? Tesourinha. Como é que é? Tesourinha. Eu acho que está com os din-din atrasados. Será? Eu acho que é porque o segundo turno é mais decisivo, né? Os times que estão lá embaixo não querem perder para não cair, então fica mais disputado. O Corinthians não tá achando facilidade, né? Tá pegando pedreira em todo jogo. Eu não aposto porque eu não gosto de apostar em time. Mas não tem chance, sempre tem ainda, tem chance. Mas eu não acho que seja campeão já. Jogo que nem política. Ganha e perde, sobe e desce. Sensacional. Todo jogador de futebol, às vezes dá uma mancada. Erra. Joga a bola pra rede, em vez de cair na rede, a bola cai fora. Isso é normal, faz parte do jogador. A eleição tá ao lado da esquerda, não tá à direita, tá? Ou a central ou a esquerda. Mas não é comum perder de 4 jogos, perder 3. Mas você não tem que deixar o pessoal também equilibrar um pouquinho com a gente. Senão fica muito deles lá embaixo, nós lá em cima, né? Pode perguntar, o que você precisa saber. Volta do zero, porque já tava começando já? Já tá valendo tudo. Renato Gaúcho, faz o seu, hein? Faz o seu que eu vou zoar depois. Então, a questão psicológica, o Brasil todo, os repórteres começam a pegar no pé, tá lá em primeiro lugar, então os caras podem, psicologicamente, não aguentar aquela pressão e retroceder. Eu acho que isso tá ligado também com o Corinthians. Pô, mas podia ser comentarista esportivo, cara, você fala bem. Pode me contratar, cara. É 100 mil por mês. Você é louco? Como é que é? Encerramos a matéria por aqui. Voltamos aos estúdios. Tchau. Encerramos por aqui. Vamos encerrando essa matéria. Ficamos por aqui e um grande abraço para o nosso grande comentarista. Como é o nome dele? Celso Cardoso. Celso Cardoso, um grande abraço, meu querido, e vamos pra galera. Arte de rua no Gazeta Esportiva. E às vezes a situação do Corinthians não é nada produtiva, mas eu tô na expectativa que eles ganhem o campeonato. É desse jeito que eu sou sensato. Algo que é pra falar que é muito importante. Dos corintianos sou parceiro e sou simpatizante, mas aqui o conteúdo é poético. Sou corintiano aqui em São Paulo, mas lá no meu Paraná eu sou atlético. Paranaense convence, é por improvisação. Salve corintiano e salve pra Furacão. É nóis, mano. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tudo bem que o assunto é o Corinthians, mas o rapaz... Aliás, primeiramente, obrigado, né, pelo abraço. 100 mil por mês, só isso. O cara vai, pode ser comentarista, só me contratar. É 100 mil por mês. Tá bem, né? Tá bem. Sobre o Corinthians, esse vacilo
eu acho que já era até esperado essa queda de rendimento, mas acho que não seja nada que preocupe. Tem uma ideia, o time de melhor campanha no segundo turno, Chico, é o Avaí. Fosse o Avaí o Grêmio, hoje, pelo que conquistou de pontos no segundo turno, estaria empatado com o Corinthians. Olha. Estaria empatado com o Corinthians o Avaí. O Avaí que tem, aliás, é praticamente um espelho do Corinthians jogando. Um time fechadinho, tal, tem um bom esquema tático e explora os contra-ataques, assim está vencendo alguns jogos fora. Agora, a vantagem ainda é muito boa do Corinthians. Eu não jogou tão bem contra o Santos, mas também não vi o time jogar mal, sabe? Houve uma queda de rendimento, mas acho que não há nada que assuste não e coloque esse possível título em risco. O que você acha, Chico? Bom, boa noite, Celso, boa noite, Olha Paulinha. A jogada do Bruno Henrique. Boa noite. O Wagner está sonhando com ele até hoje. Então, mas não é só isso, né? Cadê os dois volantes de marcação aí no gol do Lucas Lima? E por que deixar o Lucas Lima tão livre e o Bruno Henrique sem marcação, né? Fora o erro de passe lá na frente. E cadê o Romero para cobrir, né, a falha do Fagner? Aí é um negócio triste de ver, porque o Corinthians no segundo turno... O Romero estava do outro lado. Pois é, mas não tinha que estar do outro lado, tinha que estar desse aqui, para cobrir o Fagner. Por isso que o Bruno Henrique ficou à vontade. O primeiro turno todinho ele jogou. Quando o Fagner descia, o Romero ficava. E quando acontecia de não o Romero estar lá, quem estava era o Michael. Aí não estava nem o Romero nem o Michael. Quando eles estavam lá tentando fazer o gol. Aí esse gol aí, então, foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, a defesa... bom, aí o Corinthians já tinha entregado para Deus, né? E aí foi. O Corinthians, na verdade, não está jogando igual do jeito que jogou o primeiro turno. E tudo começou por causa da parada. Aquela parada da Chapecoense foi ruim para o Corinthians. Por quê? Porque o Carille, ele fez um esquema diferente. Quando você fica 15 dias sem jogar, você marca pelo menos 2 amistosos. Porque para o time não perder o ritmo. E você bota primeiro tempo o time titular, segundo tempo os reservas. É isso que todo brasileiro faz, técnico brasileiro. O que ele fez? Ele falou, não, o ritmo está puxado, eu vou dar treinos. E aí os jogadores jogam. Só que treino é treino, jogo é jogo. E mesmo você fazendo um amistoso, lá no CT mesmo, no Corinthians, no Joaquim Grava, você fazendo lá o jogo, já é um adversário. Então é cara diferente, cara que você não conhece, cara que entra duro, vai querer ganhar do Corinthians de qualquer jeito. Então, quer dizer, perdeu o sentido de competitividade do time. Esse é um detalhe. O segundo detalhe, mudou o estilo de jogar. O Corinthians jogava no contra-ataque e usava o Jô como pivô. Hoje o Jô está jogando como o Guerreiro jogava, caindo pela esquerda. Essa não é a melhor função do Jô. O Jô contra o Santos, você pode lembrar, você que estava lá narrando o jogo, você estava fazendo para nós a narração da Gazeta, que foi no Mesa Redonda, aliás, brilhante narração. Muito obrigado, viu, Chico? Muito gentil de sua parte. Não é verdade. Você sabe que eu gosto de você narrando. Sim. E acho que você está perdendo seu tempo aqui comentando. Você devia estar narrando. Então, mas, enfim, é minha opinião. Você pode ver que o Jô foi 2 vezes para a linha de fundo, 3 vezes e cruzou. Quer dizer, está fazendo o que lá o Jô fazendo isso? Quem tinha que estar ali era o Arana, mas o Arana não estava jogando. Então, quem tinha que estar ali era exatamente o Marcial. Mas o Marcial foi esperto. Para não dar mais espaço para o lateral direito do Santos que desse muito, ele ficou na posição. Ele mais marcou do que atacou. Então, quer dizer, é o tal negócio, é um Corinthians desfigurado. Se voltar a jogar como jogava no primeiro turno, volta a render como rendia no primeiro turno. Não digo ganhar todos os jogos, mas ganhar 6 jogos. Se o Corinthians ganhar 6 jogos, é campeão. 6 jogos, são 18 pontos. O Corinthians é campeão. Sabe por quê? Porque nenhum time vai fazer 70 pontos nesse campeonato. Não faz. É um campeonato equilibrado, é um campeonato difícil e, como você está dizendo, quem está lá embaixo está fazendo ponto, mas quem está lá em cima não está fazendo. É isso aí. O Palmeiras empatou, o Santos ganhou do Corinthians, é verdade, mas é um clássico. O Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu, o Grêmio perdeu, quer dizer, quem devia estar ganhando não está ganhando. Então, quem fizer 68, 70 pontos é campeão. Vamos, Corinthians, vamos lá. Ainda dá e sobra. E a enquete de hoje tem a ver com essa instabilidade apresentada pelo Corinthians nessas últimas partidas, colocando em risco a liderança do time no Brasileirão. Nós queremos saber se Carille está certo em escalar força máxima contra o Racing pela Sul-Americana. Sim ou não? Acesse o gazetesportiva.com e dê a sua participação. Eu acho que está certíssimo. O time ficou treinando 15 dias.
Mais de 10? E teve outros 10 dias lá. Então, não tem por que poupar. Eu entendo essa história do poupar um jogador ou outro, se a fisiologia, né, se os fisiologistas entenderem que existe risco de lesão por um jogador que estiver mais desgastado. Fora isso, tem que botar para jogar. O Levico falou uma coisa, acho que é o que pensa o Carille também. Quanto mais junto jogar, melhor, porque ganha entrosamento, o esquema é assimilado. Então, repito aqui, outros treinadores estão priorizando um campeonato em detrimento de outro, estão utilizando isso, salvo exceções, por desculpa. Não, eu tinha que investir lá na Libertadores, na Copa do Brasil, por isso... Está falando do Renato Gaúcho? É claro, óbvio, já falei várias vezes. É isso, desculpa. Bom, eu acho que está certo, tem que pôr para jogar, porque o Corinthians agora precisa jogar. É isso aí. Chega, já descansou. Foi exatamente o que você tinha falado. Exatamente, agora precisa de ritmo para voltar e para pegar o embalo. E jogar como estava jogando, usando o jogo com o pivô e os jogadores indo de trás. E com o apoio dos laterais. Entendeu? Se não tem um lateral que apoia, não tem problema, então joga com o lateral direito. Ou bota alguém caindo pela posição e jogando pela esquerda. Mas o Jô tem que ficar na área. Não é à toa que ele fez aí 12 gols, né? E é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ainda falando do time de Fábio Carille, o Timão encerrou agora há pouco os preparativos para o duelo de amanhã contra o Racing. Adriano Dolfi estará lá ao vivo, ele está lá ao vivo trazendo as informações dessa terça no Corinthians. Boa noite, Adriano. Boa noite. É isso aí, Paulinha. Boa noite a você, a todos que acompanham essa edição do Gazeta Esportiva. Esse assunto, má fase, queda de rendimento, continua sendo discutido aqui no Corinthians. É bem verdade que o técnico Fábio Carille já havia apontado razões distintas para esse problema em relação aos jogos contra o Vitória, o Atlético Goianiense e o Santos. Fato é que a torcida está preocupada, apontando principalmente essas pausas no Campeonato Brasileiro como razões principais para essa queda de rendimento. O Pablo, inclusive, há algumas semanas, chegou a dizer que os adversários estão observando e estudando melhor o Corinthians. E hoje o técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva, apontou as razões que, na visão dele, estão sendo fundamentais para esse atual momento do Corinthians. Vamos acompanhar o que disse o Fábio Carille. Essas perguntas elas começam a acontecer, claro, em cima de rendimento, né? E vou repetir, dos 4 jogos desse turno, o jogo que eu não gostei da nossa intensidade, da nossa criação, foi no jogo contra o Vitória. O jogo contra a Chapecoense foi um jogo de segurança, nós fomos lá para fazer um jogo de segurança mesmo, pelos tantos de desfalque que nós tínhamos para aquele jogo, sem a dupla de zaga titular e tudo mais. E contra o Atlético Goianiense criamos muitas oportunidades, e contra o Santos é difícil alguma equipe lá na Vila e jogar lá, procurar jogar, colocar a bola no chão, e nós tentamos fazer isso, conseguimos, e o Santos acabou jogando no nosso erro. Olha, essa questão de saber como o Corinthians joga ou deixa de jogar, profissional que é, técnico que é, deixar para ver isso, está tudo sob controle, né? Mesmo porque não podemos nos desesperar nesse momento, querer mudar sistema de jogo, sendo que não tem nem tempo para trabalhar nisso. Então, é mudar as características dos atletas dentro da ideia de jogo. Pois é, e o Fábio Carille, que busca essas explicações para esse atual momento do Corinthians, hoje deixou mais uma vez os jogadores titulares realizando um trabalho interno, um treino regenerativo. Os jogadores titulares não vieram a campo. A equipe que vai jogar contra o Racing nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana, jogo de ida, ainda será definido. O treinador busca algumas opções, ele tem ainda algum entendimento em relação à parte física de alguns jogadores, mas ao que tudo indica, ele vai manter o time que jogou contra o Santos para essa partida da Copa Sul-Americana. 21 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para essa partida. A torcida está um pouco desconfiada e o treinador respondeu sobre o que tem ouvido e lido na imprensa a respeito do seu trabalho. Essas coisas assim de imprensa, eu acabei recebendo tantas coisas. A última delas aí, que o Gabriel entrou no vestiário falando não sei o que, uma mentiraiada, essas coisas assim, e acabo rindo assim de, muitas vezes até de vergonha das coisas que a gente acaba vendo da imprensa, né? Mas eu sei do momento, sei da responsabilidade, né? E começam a plantar um monte de coisas que realmente não tem. E vem isso, muitas vezes vem até dos jogadores falando, você viu o que falaram? É um absurdo, mas a gente tem que conviver com isso
e tem que conseguir seguir blindado aqui para que nada atrapalhe nós. Eu não sou de ler mesmo e não leio. É normal, pelo tempo que eu estou aqui no Corinthians, em 4 jogos, você ter 3 derrotas, as críticas aparecerem. Isso é mais do que normal. Se isso não acontece, não é Corinthians, né? Então, estou muito tranquilo. E esses 8 anos me fortalece, assim, no sentido de seguir o trabalho e seguir as convicções de ideia, né? Já falei aqui, se eu tivesse chego na metade do ano passado e assumisse em janeiro, talvez em fevereiro eu mesmo tinha pedido as contas, né? De tanto que se falou. Mas estou muito tranquilo e ciente de tudo. Fato, né, Paulinho, é que o Fábio Carille já tem muito tempo aqui de Corinthians, aos poucos ele já vai se ambientando também a tudo que acontece que cerca o Corinthians, as críticas são normais mesmo, tendo 7 pontos de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado. Nessa quarta-feira a gente retorna aí com todas as informações sobre o último treinamento, o que o Fábio Carille está esperando do Racing, adversário desse duelo na Copa Sul-Americana, e também a provável escalação do Timão para esse jogo que vai marcar uma festa, comemoração de aniversário. A torcida prepara uma grande festa para receber o Timão na Arena Corinthians nessa quarta-feira. Combinado, Paulinha? Combinado, obrigada, Adriano. E aí, escutam ou não as críticas? Mantém a formação, não mantém? Não tem o que mudar, gente. Sabe, as pessoas são muito engenheiras de obra feita. Sabe, a campanha do Corinthians ela é fantástica. Por mais de 90% de aproveitamento no primeiro turno. Ainda assim, com esses 3 tropeços no segundo turno, mantém um aproveitamento superior a 70%. Tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, é o time que menos perdeu, é a melhor defesa, tem o melhor saldo de gols, sabe? Claro, tem uma queda de rendimento, isso talvez preocupe, mas, puxa vida, você tem que continuar reverenciando o que o Corinthians está fazendo. Ganhar, perder, olha só a diferença que teve para Grêmio e para Palmeiras, times considerados favoritos para ganhar o campeonato. O Corinthians que estava fazendo isso, não é discutir, estava fazendo um campeonato fora do normal no primeiro turno. No segundo turno está fazendo o normal dos outros. O Corinthians ganhou 3 pontos só no segundo turno, o Grêmio ganhou só 4. E alguém vai falar que o Grêmio é ruim? Que o Grêmio é limitado? O Grêmio é aspirante ao título, está aí na Libertadores, ficou fora agora da Copa do Brasil, nos pênaltis. Quer dizer, então, é um processo natural. O Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado. Então, não vejo por que ficarem perturbando o Carille ou questionando o trabalho dele. Olha, só eu penso diferente. Eu acho que o homem público, já que ele assumiu ser técnico do Corinthians, ele tem que segurar a onda de ser técnico do Corinthians. E técnico do Corinthians vai ser criticado mesmo. O Tite, me lembro bem, quando o Corinthians foi campeão, ganhou 9 jogos, ficou 9 jogos invicto no campeonato, mais ou menos que nem o Carille fez. O Carille fez mais, ficou 19. Ficou mais 10. Praticamente ganhou o campeonato no primeiro turno. Né? O Tite ficou 9 jogos invicto, depois perdeu 6 seguidos. Não conseguia vencer. Aí depois, faltavam 8 jogos, o Corinthians disparou e foi campeão. Foi campeão com 71 pontos e o Vasco com 70. Agora, o Carille, ninguém quer que você mude nada. Você tem que voltar a jogar como o time jogava antes, não como está jogando agora. Indo para cima do adversário, querendo dominar, sufocar. Isso o Corinthians não sabe fazer. O Corinthians sabe fazer aquilo que você fez muito bem no primeiro turno. É dar a bola para o adversário e esperar o adversário vir. E com o Jô de pivô, sempre o Jô de pivô. Porque o Jô é que estava dando para o Corinthians o título. O Jô e o Cássio. Então, volta a ser o que era, que está tudo certo. A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite dessa segunda-feira com o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia em Goiânia. Veja os gols. O Atlético Goianiense começou melhor a partida contra o Bahia e abriu o placar no cruzamento de Igor para Luiz Fernando. Toque no contrapé do goleiro e 1-0 Dragão. No segundo tempo, o time baiano chegou ao empate numa linda troca de passes. Zé Rafael recebeu de Mendoza, driblou Jean e marcou um golaço. E ficou assim, Atlético Goianiense 1, Bahia também 1. O resultado
Corintiano, Mendonça, hein? Porque é rápido pra chuchu. Rápido, foi mandado embora. Foi emprestado pro Bahia. Até hoje eu não entendi, devia ter ficado no Corinthians. Parece que ele é meio indisciplinado do ponto de vista tático. Pô, mas ninguém vai casar com ele. Você vai casar com ele, sua filha vai casar com ele, então deixa ele jogar. Mas o lance é o seguinte, por exemplo. Nem as minhas. Ele é mais rápido, mas tem até mais vertente ofensiva do que o próprio Romero. Tem. Só que o Romero, o que faz quando não tem a bola? Marca feito um leão. Não tem feito isso nos últimos tempos, né? Tem sim. Contra o Corinthians, contra o Santos, ele não fez. Mas enfim, voltando para o Bahia, né, o resultado para o São Paulo não foi ruim. Né? Melhor seria uma vitória do Atlético Goianiense, o São Paulo permaneceria onde está, mas o Bahia também ficaria mais próximo da zona de rebaixamento. Mas um empatezinho também, o Bahia subiu um ponto, está ali. O São Paulo depende dele. Se ele fizer a parte dele, sai da zona de rebaixamento, mas tem muito para falar do São Paulo ainda hoje. Tem, vamos lá. Tem sim. Hora de ver o que de mais importante aconteceu na última rodada sob o olhar irreverente de Guilherme Camarda e Vinícius Rodrigues. É o Mesa Quadrada no ar. Olá, estamos chegando! Fala pessoal, belezinha? E acredite se quiser, o São Paulo finalmente achou um goleiro! É isso aí! E trata-se do goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro. Aí a bola na área, bola disputada! Tá viva a bola! Sai que é sua, Jusilei! Que defesa, Guilherme! E parece que realmente, pelas minhas informações, ele será o próximo goleiro titular do São Paulo, hein? Será então que ele será o substituto de Rogério Ceni no gol do São Paulo? Sim! Tem certeza disso? Aham. Não acredito! Verdade. Aí no final de semana rolou um clássico, né? Pegadaço, Santos e Corinthians. Foi bom. O Pablo que o diga. E teve alguém que ficou brava na última rodada, viu? Já sabe que eu não falo? É pra fazer alguma matéria, não? Torcedor do esporte quer escutar. Tu quer ter algum problema comigo ou não? Olha só, alguém não tomou seu suco de cranberry no final de semana, hein? Nossa, Dieguinho, quer o Dieguinho Souza Show só pra você? E quando você quer fazer programa, faz um com o Celso Cardoso. Ele vai... E o cara estressadaço, velho. Imagina se ele tivesse levado um chute lá nas... Boletas. Ainda rolando o jogo, Palmeiras e Atlético. Que lance que é esse? O que aconteceu desse lance? O William tá triste. Foi expulso, menino. O que aconteceu, Guilherme? O juiz errou, né? Esse juiz é um saco, porque claramente o William foi na bola. Na bola. Confira aí no replay. Será que foi na bola mesmo, Guilherme? É só você dar uma olhadinha aí, ó. O Valdívia disputa na bola. E eu acabei no impulso, né, chutando e acertou numa região que não é tão agradável. E feiteou o pé, foi graças a Deus, né? Meu amigo. Até pedi desculpa pra ele na hora ali. Aceita desculpa, Valdir? Não, com certeza, né? Eu não uso muito, né? Mas aí não tem muita importância, não. Lembrando você, hashtag Mesa Quadrada, mande seu recadinho para nós. Manda um elogio, xinga nós, mas se xingar, eu vou ficar mal. E agora, no final desse programa, temos uma homenagem muito especial que a gente achou nos arquivos de Michael Jackson para Celso Cardoso. O que você tem, se não agora? O que nos resta a não ser viver? Que passou, já foi, não volta, não volta, não volta, não. Ô Celso, parabéns, hein, cara? Combinou a coreografia. Você imitou o Michael Jackson direitinho, cara. Conseguiram me surpreender. Eu já estava aqui fazendo essa ladainha aqui. De novo. Caramba, parabéns, que eu vou cantar hoje? Funk, sertanejo. Olha, eu até faço uma proposta para você. Vamos
botar um bonezinho lá, um chapeuzinho, e vamos fazer aí Boa, uma onda na Paulista. Beleza, você pode passar o chapéu, isso, né? Claro. Vamos passar o chapéu. De domingo aqui na Paulista só tem isso, né? E falando em programa, fiquei recebendo uma mensagem aqui que, na verdade, o Diego Souza quer fazer um programa com os dois. Tá fazendo um programa tá querendo fazer com o Guilherme entendi. Com o Vinícius. Vai ser o novo contratado. Vai fazer, entendeu? Fazer um programa com eles. Eles gostam de fazer programa. Gostam. Começou hoje a fase de grupos da Champions League. 8 jogos foram realizados nessa terça. Não foi isso, Celso? Isso mesmo, ó. A gente tem aí o Paris Saint-Germain do Neymar, ganhou de 5-0 do Celtic fora de casa, com direito a gol do Neymar, 1 do Mbappé, 2 do Cavani e 1 contra do time escocês. Bom, o Chelsea encarou o Karabag do Azerbaijão e atropelou 6-0. No grande duelo do dia, o Barcelona venceu bem a Juventus por 3-0, com 2 gols do Lionel Messi. E o Manchester United também passou pelo mesmo placar, 3-0, sobre o Basel da Suíça. O Sporting foi até a Grécia e se deu bem, 3-2 sobre o Olympiacos. E no duelo entre Benfica e CSKA, melhor para os russos, que venceram fora de casa por 2-1. Nas últimas 2 partidas do dia, o Bayern de Munique bateu o Anderlecht por 3-0. E a Roma e o Atlético de Madrid ficaram no empate sem gols em 0-0. Esse que era um jogo que praticamente define a vaga, partindo do pressuposto que o Chelsea é o grande favorito. É verdade. Né? Então, agora, deixa eu entender, essa foi a primeira fase... Primeira rodada da fase de grupos. Então tem ainda, exatamente, tem outros 8 grupos, tem jogos amanhã, né, que a Paulinha vai falar agora. São 8 jogos e completam a primeira rodada da fase de grupos da Champions League nessa quarta-feira. Destaque para a estreia do Real Madrid, atual bicampeão do torneio, diante do Apoel de Santiago Bernabéu. Vencedor das 2 últimas edições, o Real Madrid acertou os últimos detalhes para a estreia na Champions, nesta quarta diante do Apoel do Chipre. Lesionado, o atacante francês Karim Benzema está fora. Em contrapartida, o técnico Zinedine Zidane tem motivos para comemorar. Cristiano Ronaldo está de volta. O astro português ficou fora dos últimos 4 jogos da equipe madrilenha, pois cumpria a suspensão por ter empurrado o árbitro Ricardo Burgos no jogo contra o Barcelona pela Supercopa da Espanha. Mentalmente ele está bem e fisicamente encontra-se em forma. Por tudo o que se passou e por tudo que foi dito, Cristiano Ronaldo está muito bem e feliz por estar em campo novamente. Ele está muito bem e muito contente de ver outra vez no campo. Real Madrid e Apoel medirão forças no estádio Santiago Bernabéu. Também estão no grupo H as equipes do Tottenham e do Borussia Dortmund. Bom, para mim Barcelona sempre favorito, Real Madrid é o outro favorito, além do Bayern, e fica a expectativa também para esse Paris Saint-Germain do Neymar. Foi uma bela vitória hoje, 5-0, o Neymar fazendo gol, e a grande chance que o Neymar tem de ser melhor do mundo, eu acho. Se ele conseguir ser protagonista e fazer com que, ou ser uma das peças que façam o Paris Saint-Germain campeão da Libertadores, da Liga dos Campeões da Europa, aí as chances deles realmente são boas. O Neymar ele está provando no Paris Saint-Germain que é um jogador realmente diferenciado. A gente tem visto jogos, mesmo que o adversário seja fraco, como o de hoje. Hoje foi um adversário muito ruim. Sim, o Celtic não é. O Celtic, time de casa, lá da Escócia, né? É um time muito quadradinho, meio que perdeu a personalidade, né? Que antigamente eles faziam um chuveirinho, tentavam gol de cabeça, nem isso fizeram, né? Então, quer dizer que foi um resultado que tranquilo. Agora, que o time está pegando o ritmo, está pegando. Né? E se esse Paris Saint-Germain engrenar, meu Deus do céu, onde vai parar? O Cavani está fazendo o papel do companheiro dele ideal, né? Porque o Neymar tem dado muito passe para o Cavani. Sim. E como ele fazia para o Suárez, que continua lá no Barcelona, agora está viúva do Neymar, né? Agora só depende do Messi. E vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Em breve, as votações estarão abertas para todo o público poder escolher os melhores do Brasileirão. Sempre lembrando dos nossos grandes parceiros, Lux Color e a Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano.
O Comitê Olímpico Internacional realizou hoje em Lima, capital do Peru, reunião do grupo executivo da entidade para ratificar as escolhas de Paris e Los Angeles para sediarem os Jogos de 2024 e 2028, respectivamente. E é claro que as denúncias sobre a compra de votos para as eleições de Rio de Janeiro e Tóquio, como sedes das Olimpíadas de 2016 e 2020, entraram na pauta do dia. O Comitê Olímpico Internacional se reuniu em Lima, no Peru, para tratar das campanhas para os Jogos de 2024 em Paris e 2028 em Los Angeles. No entanto, os recentes escândalos envolvendo compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede olímpica em 2016 e Tóquio em 2020 foram os assuntos que o presidente Thomas Bach teve que tratar com a imprensa. As leis contra a corrupção e fraude existem há séculos e mesmo assim estão sempre sendo quebradas. Temos regras rígidas e um histórico comprovado para reagir a qualquer infração. No entanto, isso não nos torna imunes a elas, mas acredito que foi feito o que podia ser feito. O presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, teve o passaporte apreendido na última semana por conta da Operação Jogo Sujo e não está presente em Lima. No lugar dele, o COB mandou o dirigente Bernard Heisman. Thomas Bach revelou que o COI pretende fazer alterações no formato de escolha da cidade-sede a fim de evitar mais escândalos. Nós simplificamos este sistema de forma muito clara. Seremos mais proativos, será tudo mais técnico. Uma cooperação estreita entre as cidades candidatas, fazendo com que tenha uma menor necessidade de campanha. Estamos confiantes de que será um grande passo para a prevenção de qualquer tipo de manipulação. A reunião em Lima pretende eleger no decorrer da semana novos membros para o COI, além de um novo vice-presidente que vai substituir John Coates. Bom, sujeirado que a gente já conhece, né? O Brasil agora envolvido também, tem que ser levado a fundo. Tem investigação na França, tem investigação no Brasil, o nome do COI está envolvido. Tem que abrir também essa caixa preta do COB, né? Tem que abrir, tem que ficar tudo muito esclarecido. Tem que aproveitar essa onda, Chico. Eu confesso que ainda ando meio desacreditado, né? Mas tem que manter um mínimo de esperança de que essa leva, sabe, de denúncia, de corrupção, seja realmente investigada para passar o país a limpo. E no caso aí envolve não é só o país, né? Envolve o mundo dos esportes, a compra de votos para uma sede. Já houve denúncias no passado também dessa mesma questão. O COI até que trabalhou no sentido de mudar a maneira para evitar esse tipo de situação, mas é do homem, né? É algo que os gregos, e você que entende tanto de filosofia, estuda tanto, já escreviam 300 anos antes de Cristo e que não mudou muita coisa. De lá para cá mudou do ponto de vista tecnológico, científico, mas em termos de moral continua cada vez pior. Você tem nesse aspecto, você tem razão. Historicamente, a sociedade grega era escravagista e, por curiosidade, inventou a Olimpíada exatamente para ter uma trégua, porque ninguém aguentava mais um bater no outro, né? De verdade, porque era uma cidade contra cidade, né? Era Tebas contra Atenas, Atenas contra Esparta, Esparta contra Tebas, e sem contar o resto. Aí inventaram a Olimpíada, exatamente para dar um tempo, né? Para transferir toda aquela energia de guerra para uma competição olímpica. E os caras faziam tudo isso aí pelados, né? É gozado, né? Que ginástica, o gimini, quer dizer, nu, né? Em grego, né? Para quem não sabe. Então, quer dizer, é uma coisa interessante. Bacana isso aí. Agora, de lá para cá mudou o sistema. Lá era o sistema escravagista, passamos pelo feudalismo não teve Olimpíada, aí chegou o capitalismo com tudo, evidentemente, e ressuscitaram a Olimpíada. E quando ressuscitaram a Olimpíada, o capitalismo é um sistema corrupto. É difícil você falar que não é. O que tem de mais no capitalismo é corrupção. É gente comprando gente para ter benefício. As empresas, tanto é verdade que isso é verdade, que as empresas, elas têm, vamos dizer assim, um autopoliciamento para ninguém pegar a informação uma da outra.
Né? Banco faz isso contra outro banco. Enfim, é um sistema onde a competição e a deslealdade funcionam muito. E é evidente que Brasil e Japão, o Brasil até entendo que tenha comprado, que tenha subornado. Agora o Japão, subornar para ser a Olimpíada lá, estava concorrendo contra Los Angeles, né? Não é isso? Ou eu tô louco? Não, era Los Angeles. Eu até brinquei, falei assim, ó, é difícil tirar a Olimpíada de Los Angeles, porque Los Angeles tem uma infraestrutura espetacular. Sim, outra coisa. Espetacular. Aí, não é que ganhou o Japão? Eu estranhei, evidente. Agora, estou dizendo que comprou. Então, agora, não me estranha. A corrupção, ela existe e vai existir sempre. O sistema é corrupto. Ele dá vazão para isso. O sistema todo é corrupto. Por mais que você crie mecanismos para coibir isso. Então, o que tem que se fazer? Ah, vamos dar um tiro na cabeça? Não. Vamos vigiar, vamos policiar. A única coisa que a gente pode fazer é punir. É a única coisa que se pode fazer, não tem outra coisa para fazer. Então, qualquer regime, até os totalitários, totalitário é pior, porque o cara manda em tudo. Né? Então, manda prender e manda soltar. Manda prender e manda soltar. Agora, nós estamos na democracia, então o que a gente tem que fazer? É acusar, é denunciar, o legislativo agir, né? O judiciário também. Né? São poderes que têm que ficar fiscalizatórios. Deixar todo mundo Gemini para ver se não tem nada escondido dentro do bolso. Exatamente. Agora aprende essa. É mais ou menos isso. Agora, isso tem que se fazer sempre. O sistema capitalista é sempre, não tem jeito. Porque você tira uma turma, entra outra, os caras vão fazer a mesma coisa. É verdade. Está aí provado, a Lava Jato prendeu uma porção de gente, aí depois vem o Aécio e continua fazendo a coisa errada. E ninguém prende. Então, quer dizer, é um negócio assim que tem que ficar de vigia, porque o esporte movimenta muito dinheiro. Muita grana, muito dinheiro, mas é dinheiro que não acaba mais. Uma renda do Corinthians é 2,5 pau. Uma renda no Palmeiras é 2,5 milhões. Quem é que consegue reunir um jogo 2,5 pau? É Palmeiras e Corinthians. Estavam conseguindo fazer. Agora não sei, que estão os dois em uma fase. Mas é uma coisa impressionante o que se ganha de grana no futebol. No futebol e no esporte em geral. Né? Então, vamos tomar cuidado e vamos ficar atentos, que é a única coisa que nos resta, é policiar. Vamos falar de coisa boa agora. Atenção! Estão abertas as inscrições para a 93ª edição da São Silvestre. Para fazer o cadastro é só acessar o site gazetesportiva.com e lá seguir os passos necessários. Lembrando que as vagas são limitadas em 30 mil pessoas, que parece muita gente, mas não é. E porque tem muita gente querendo participar da prova de rua mais famosa do Brasil. Então não perca tempo, corra e vá lá se inscrever. O São Paulo vai buscando soluções para conter a crise provocada pelo péssimo desempenho no Brasileirão. Depois do climão entre Rodrigo Caio e Cueva, a lei do silêncio passou a imperar no centro de treinamentos da Barra Funda. Confira na reportagem de Fernando Gavini. Lei do silêncio no São Paulo. A longa reunião entre os jogadores na segunda-feira resultou num pedido por mais privacidade. Eles querem menos gente no vestiário antes e depois dos jogos para evitar o vazamento de informações. No meio disso tudo, ficou decidido não expor os atletas para a imprensa. Nenhum jogador vai dar entrevista coletiva nos próximos dias. Ninguém impôs nada, não tem questão de silêncio, é simplesmente que, às vezes, quando você não tem algo novo a falar, é melhor não falar. É só isso, mas a diretoria não impôs nada. Não tem nada disso, talvez um formato um pouco diferente aí para o futuro. A própria entrevista do diretor executivo Vinícius Pinotti não estava prevista. Foi decidida de última hora. A programação oficial só contava com a coletiva de Dorival Júnior na sexta-feira. Mas o dirigente resolveu dar cara à tapa. Demonstrou toda a sua insatisfação pela situação vivida pelo clube, mas fez questão de dar força ao trabalho do técnico Dorival Júnior. A situação é horrível. É claro que a gente está temeroso, temos trabalhado bastante para tentar reverter isso. Não é agora, isso já vem de algum tempo, a gente é preocupado e focado em tirar o time dessa situação. Quanto ao Dorival, a gente está satisfeito com o trabalho dele. O Dorival é nosso treinador, é claro, não tenha dúvida disso. A gente acredita em continuidade. Pinotti garantiu também que a relação dele com o presidente Leco não está desgastada e que ele já está acostumado com a pressão que todos no clube vêm sofrendo. A pressão faz parte da vida e quando eu assumi isso aqui eu já imaginava que teria pressão, não tem problema. Eu sei muito bem conviver com democracia, opiniões divergentes e tudo mais. Realmente não me afeta.
Eu tenho confiança no meu trabalho, no trabalho que está sendo desenvolvido aqui dentro do CT, não só no meu, algumas modificações que fizemos, uma capacitação aqui interna. Então, continuo muito confiante no que a gente está fazendo aqui. Quanto ao meu relacionamento com o Leca, é o melhor possível. Na parte política, um abaixo-assinado com 7.500 assinaturas foi entregue na manhã desta terça-feira ao presidente Leco, pedindo a contratação de Muricy Ramalho como coordenador técnico. A princípio, essa medida não faz parte dos planos da diretoria, mas na noite de hoje haverá uma reunião do Conselho Administrativo e alguns de seus integrantes prometem pressionar o presidente para que aconteça assim a contratação de um coordenador técnico. A gente já vinha discutindo isso, tomamos conhecimento das declarações do Muricy. A gente, inclusive, já tinha tido algumas conversas e tudo mais. Então, a gente sabe que ele tem um contrato, já sabia, né, que ele tem um contrato e ele é um cara muito honesto e historicamente cumpre seus compromissos. Muito difícil ele vir oficialmente, mas nada impede que ele nos ajude. Pelas palavras do diretor executivo, a ajuda de Muricy Ramalho, mesmo que informal, será bem-vinda. Mas ele deu a entender que não há chance do cargo de coordenador técnico ser criado. O Muricy, falando especificamente, ele não pode assumir nenhum tipo de função oficial no São Paulo Futebol Clube, o que não impede dele trabalhar informalmente. Ele já fez isso no passado, até com outros presidentes e tudo mais, mas assim, oficialmente esse cargo não tem uma intenção de ser criado, mas não quer dizer que a gente não tenha uma pessoa ajudando nesse sentido. Para terminar, Vinícius Pinotti falou também sobre o pedido da torcida organizada de ter uma reunião com os jogadores. Chegou um pedido ontem que está sendo discutido internamente ainda, mas assim, na verdade, o que a gente tem em relação à torcida é só agradecer, né? Eu acho que entrou para a história o que a torcida do São Paulo está fazendo. Então a gente tem que só agradecer a torcida e dar valor à torcida. Então, sem dúvida nenhuma, a torcida vai ser valorizada. Só que está sendo discutido internamente, chegou no Morumbi e rapidamente tomaremos uma posição. Olha, Celso, eu vou falar uma coisa para você. Gostei da atitude do diretor de São Paulo. Ele tem que vir mesmo, ele tem que vir toda hora. Já que os jogadores estão proibidos de falar, então que a diretoria venha e fale, né? Agora, ele argumenta que não existe uma proibição, né? Que é uma escolha dos jogadores. Não é proibição, é lógico que é proibição. Que é escolha de jogador. Você acha que o jogador não quer aparecer na mídia? Lógico que quer. Mídia positiva ou mídia negativa. Eu conheci vários companheiros de trabalho que não estavam nem aí. Queriam aparecer em tudo quanto era lugar. Ou de um jeito ou de outro, positivo ou negativamente. Fale bem ou mal, mas fale de mim, na verdade. Já diria quem? Erasmo Carlos, né? Não sei se ele copiou isso de alguém, mas tem uma música dele que é essa. Fale bem ou mal, mas fale de mim. Agora, é evidente que foram proibidos de falar. E proibidos de falar por quê? Porque estavam falando bobagem. O Rodrigo Caio cobrou o Cueva. O Cueva respondeu para o Rodrigo Caio. Cobrou o Cueva para o Canete. O Cueva respondeu. Aí o que aconteceu? Fizeram o Cueva via público e pedir desculpa para o Rodrigo Caio, quando eu acho que quem errou foi o Rodrigo Caio. Eu não entendi nada, cara. Não tem que levantar a coisa interna do grupo para fora. Olha o Carilli aí. Todo mundo dizendo segunda-feira que o nosso Gabriel ao volante, que era ex-Palmeiras, subiu num banco depois da derrota contra o Santos e fez um discurso. Eu quero ser campeão, eu quero isso, eu quero aquilo. No dia seguinte ele veio e desmente. Ele fala, não, ele não fez isso. Olha que mentira. Agora, em quem acreditar? O Carilli mesmo esteve aqui no Mesa Redonda e falou o seguinte, que ninguém da imprensa vai nunca saber o que acontece dentro de um vestiário. Ele falou isso. Ele veio aqui no Mesa e falou isso. Vai fazer o quê? Não faz nem um mês e meio. Então o pau quebra no vestiário. Lógico que quebra. Então o que acontece? Levaram para fora. Resultado, a diretoria de São Paulo falou, opa, peraí. Não, senhor. A diretoria do Corinthians falou, opa, sem Petit. Petit aqui é nosso. Entre quatro paredes, né? Coisa de amante. Entre quatro paredes. Isso eu faço entre quatro paredes. Mas não fala pra ninguém, tá bom, então não faço. Então aí eu faço. Então é assim. É um negócio que não tem, sabe? É de uma estupidez impressionante. Mas enfim, é o que nós temos pra hoje, né, Sérgio? Bom, o Muricy tentaram resgatar. Incrível. O Dorival, tá prestigiado, mas a gente já conhece essa história, né? Daqui a pouquinho também dá chega pra lá no Dorival. O Muricy é um sonho, sim, para alguns, para conselheiros, para torcedores.
Só que o próprio Muricy que deu essa declaração que ajudaria o São Paulo de graça e tal, mas ele foi bem claro. Aliás, ele me mandou uma mensagem hoje. Exatamente. Falando o seguinte, tenho contrato com o Sport TV, então não existe a menor possibilidade de assumir o São Paulo. Bom, pronto, fim final. Acabou. Agora então, mandaram ele embora, não mandaram? Pois é, o próprio Leco. O próprio Leco, né? Mandou, enxotou o Muricy do São Paulo, deixou o cara até doente por causa disso. Então, pô, vai tomar banho agora, quero o cara de volta, para salvar o São Paulo de novo? Ah, não, aí já é demais. Vamos falar agora do Palmeiras, que retornou aos treinos apenas nessa terça. A 13 pontos do líder Corinthians, o Verdão ainda não jogou a toalha pelo título brasileiro. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. Primeiro treino do goleirão Jailson após um mês lesionado. Para abraçar o amigo, tá inteiro. E a bola? Numa partida valendo 3 pontos. Ô, Jailson, tá bom pra voltar já? Já voltei, tá vendo aí? Se precisar jogar segunda-feira, aí também quer demais, né? De volta também aos treinamentos, o time do Borja ganhou alguns dias para resolver problemas particulares, bem que poderia solucionar outras pendências. A baixa produtividade dele com a camisa do Palmeiras. Dudu tem tudo para iniciar entre os titulares no pega com o Coxa. Cuca não terá o William Bigode suspenso pelo cartão vermelho, nem Luan expulso diante do Galo. Felipe Melo segue trabalhando por aqui, aquece com o grupo e parte para atividades em separado. Um elenco valorizado que em 2017 não atingiu os objetivos e expectativas da coletividade alviverde. Ou estou enganado? É broxante para esse Palmeiras, pelo investimento feito, pela expectativa criada, terminar a temporada brigando apenas, entre aspas, pelo G4? Mas o campeonato acabou ainda, a gente está brigando pelo título também. Lógico que se vai conseguir ou não, aí é outra coisa. Acho que o campeonato ainda está em aberto. O que a gente está querendo, que a gente colocou a meta é o seguinte, tentar ser o melhor time do segundo turno. Se a gente vai conseguir chegar ao título, não sei. Mas a nossa meta é essa, ser campeão no segundo turno, para somar o maior número de pontos possíveis e estar ficando entre os primeiros colocados ali do brasileiro. O gramado do Allianz Parque está sendo trocado e entre os dias 21 e 26 de setembro, Desculpa. Eu subi muito cedo? Não? O gramado do Allianz Parque está sendo trocado e entre os dias 21 e 26 de setembro rola por lá, na Arena do Verdão, um festival de rock. Portanto, o próximo desafio do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, segunda-feira da semana que vem contra o Coritiba, será realizado no bom, velho e charmoso estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Quais as vantagens e desvantagens de trocar o Allianz Parque pelo Pacaembu? Eu não vejo desvantagem não, acho que o Palmeiras está bem acostumado a jogar lá, acho que não vai ter nenhum problema. Quando o Allianz Parque estava reformando aí, o Palmeiras jogou, não sei se 3 ou 4 anos seguidos ali, né? Então, acho que ali é a casa do Palmeiras também, acho que acredito que vai estar a casa cheia lá no Pacaembu, né? O campo, um tapete, não tem o que falar do gramado, então acho que não vai ter nenhuma desvantagem, pelo contrário, vai ter a vantagem dos torcedores que estão lá também mais perto ali de nós jogadores. Casa do Palmeiras não é, mas vai se sentir em casa, né? Mas que você está habituado a jogar no estádio, com a mesma grama, tem uma certa intimidade, Chico, que não tem no outro estádio, por mais que seja também familiar. É como dormir na sua própria casa e dormir numa outra casa que você não dorme sempre, mas se sente em casa, mas não é sua casa. Aí depois, quando eu chamo o estádio Allianz Parque de estádio W Torre, os caras acham ruim. Ficam me xingando na internet, ficam xingando. Mas é o estádio W Torre. Os caras mandam o Palmeiras jogar em qualquer lugar, menos lá. Como é que você pode... Isso não é estádio do Palmeiras. Isso é o estádio W Torre. Os caras botam lá quem eles querem.
Né? Eles fizeram estádio, eles alugaram o estádio por 30 anos, e ali eles dão show, estragam o gramado, estraga tudo, aliás, aí conserta depois. Show maravilhoso. Teve até o Paul McCartney aí, né? O único Beatle que sobrou aí, que é o Ringo Starr, não tá nem aí com nada, né? Sou fã. O Pascoal e eu vamos até no show do rock lá. Né, Pascoal? Legal? Vamos lá. Agora, só que não é do Palmeiras no estádio. Se fosse, o Palmeiras fala, não senhor, vai fazer o show no Pacaembu. Aqui jogo eu. Mas não pode falar isso. Inquilino não tem direito a nada, né? É inquilino. O Palmeiras é inquilino dele próprio. Eu nunca vi isso aí. Aí tem coisa que os caras não falam, mas eu falo. O Palmeiras é inquilino dele mesmo. Essa é a grande verdade. É o estádio, chama-se estádio, não é Allianz Parque, é W Torre. Os caras tiram o Palmeiras dali e põe aqui. Pronto, acabou. Aqui não joga. Então quem é dono do estádio? A minha avó? Não, 13, o W Torre. Agora, 13 pontos, falar que o campeonato está aberto também é um grande otimismo. Olha, o Miller tem uma tese. E 13 pontos atrás do Corinthians. O Miller é que tem uma leitura certa. A distância é 13 pontos, mas na verdade é 26. Porque o Palmeiras tem que ganhar 13 e o Corinthians tem que perder 13. Então são 26. Viu, o seu Edu da Cena? Vamos lá ver o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber se Carille está certo em escalar força máxima contra o Racing pela Sul-Americana. E o pessoal de casa respondeu, 80,6% dos votos foram sim. Muito bem, concordaram com a gente. Sim, é isso. Então o programa vai ficando por aqui. Fica agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Um beijo e até logo. Tchau, tchau. Daqui a pouco no Jornal da Gazeta a gente se vê.